Perfeito. Beleza. No nosso encontro de segunda-feira, né, a parte final da aula foi dedicada para a obtenção dos vetores unitários em coordenadas polares. Então, nós tínhamos obtido o seguinte. Se eu não estou enganado, eu tinha definido um vetor que eu tinha chamado de R chapéu, um vetor unitário na direção radial, que foi escrito como cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Então, nós tínhamos a seguinte situação, né? Nós tínhamos imaginado um sistema de referência, originalmente cartesiano. Então, eu tinha imaginado os velhos vetores unitários J na direção vertical e o I na direção horizontal, mas eu tinha falado a respeito de situações em que, às vezes, não é adequado, né, você trabalhar em coordenadas cartesianas. Então, por exemplo, imaginemos que eu tenha essa partícula localizada nessa posição, nesse instante de tempo. Então, a partícula possui uma coordenada x, possui uma coordenada y, e da geometria do problema foi fácil perceber que esse x, que é um cateto adjacente a esse ângulo θ, é igual a distância radial da partícula até a origem, ou seja, é o tamanho desse vetor posição, r cosseno de θ, o y é igual a r seno de θ. Então, o vetor r, ele seria igual a x na direção I mais y na direção J. Esse R, então, é igual a R vezes cosseno de θ na direção I mais R vezes o seno de θ na direção J, ok? Da maneira como a gente está escrevendo o nosso problema, né, aqui a gente tem até uma certa mistura de coordenadas, né, porque eu tenho coordenadas típicas de coordenadas polares, como são o ângulo θ, a distância radial r. Os meus vetores unitários, eles estão escritos na base polar, né? Aliás, na base cartesiana, na base I e J. E eu tinha me perguntado o seguinte, como é que será que eu escrevo o vetor unitário radial em coordenadas cartesianas? Que vetor unitário é esse? Eu não coloquei ele na figura ainda. Mas seria um vetor que aponta aqui ao longo da direção radial, da origem até a posição em que a partícula se encontra nesse instante. Então, eu teria um vetorzinho apontando nessa direção e nesse sentido, que eu estou chamando de R chapéu, um vetor unitário, um vetor de módulo 1, que apenas representa para mim a direção radial. Eu preciso de um outro vetor para eu poder formar uma base em coordenadas polares. Esse vetor é um vetor que aponta aqui ao longo da direção do ângulo θ. Ele segue o movimento do ângulo θ. Então, cada vetor unitário, no final das contas, ele está associado a uma direção de movimento, no final das contas. Se você pensar em coordenadas cartesianas, né, eu tenho um possível movimento na direção x, então eu coloco um vetor unitário nessa direção. Um possível movimento na direção y, eu coloco um vetor unitário nessa direção. Mas se for mais vantajoso trabalhar num outro sistema de coordenadas, como é o polar, né, eu posso imaginar num movimento na radial, que tem o seu equivalente aqui em x e em y, então eu definiria um vetor unitário radial para essa posição,
Mas a partícula não tem que se movimentar só aqui, né, ao longo dessa linha. Ela pode, por exemplo, fazer esse movimento aqui. Ela pode sair dessa posição e vir para essa outra posição aqui. Então, quando ela realiza esse tipo de movimento, ou quando ela descreve um arco de curva, algo assim, nesse instante, ela ocupa uma outra posição ao longo da radial. E uma outra posição angular também. Então, é como se eu tivesse feito o ângulo variar nessa direção e nesse sentido. Então, é razoável imaginar que eu vou colocar um vetor tangente ao movimento da partícula que vai descrever para mim esse movimento. E eu vou chamar esse vetor unitário associado a essa coordenada θ de θ chapéu. Nós obtivemos o vetor R chapéu por meio de decomposição, né? Eu decompus o R em coordenadas cartesianas e aí cheguei nessa expressão aqui. Daí eu perguntei para vocês como é que eu faria para obter o vetor, como é que eu escreveria o vetor unitário R em coordenada cartesiana, né? Depois acho que em coordenada polar, algo assim. Bom, enfim, eu quero apenas fazer um comentário que ainda faltou na aula passada, que é o seguinte: existe uma maneira muito simples de se obter esse vetor unitário a partir dessa expressão que a gente obteve para o vetorzão R, que é a seguinte. Vamos pegar essa relação aqui e vamos dividir os dois membros dessa relação pelo módulo do vetor R, desse vetor Rzão. Ora, isso aqui vai me dar R vetor dividido pelo módulo de R vetor, que eu estou chamando simplesmente de Rzão. Isso aqui é igual a cosseno de θ na direção I, o R passou dividindo, né, vamos colocar dessa forma, mais o seno de θ na direção J. Pronto, isso aqui é um vetor unitário. Isso aqui é um vetor de módulo 1. Se você calcular o módulo desse vetor, como a gente fez na aula passada, você vai ver que isso aqui dá cosseno de θ, vai dar cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, dentro da raiz quadrada, isso aqui vai dar 1. E aqui à sua esquerda, você tem, lá da geometria analítica, da álgebra linear, exatamente a definição de vetor unitário, que é o vetor dividido pelo seu próprio módulo. Então, isso aqui é a definição de vetor unitário. Esse isolamento do R, então, permitiu que eu construísse meu unitário radial nessa direção. Ok? Na aula passada, eu cheguei a obter o θ chapéu? Sim. Sim. Cheguei? Sim. Sim, você fez os dois. Então, o θ chapéu eu cheguei a mostrar que é igual a menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J. Isso aqui eu fiz geometricamente, não foi? Pela decomposição do θ chapéu. Ah, foi isso mesmo. Tem uma outra maneira de se obter isso. Um modo alternativo de se obter θ chapéu. E que é muito interessante. Vejam só. Recapitulando a figura que eu tinha construído anteriormente, o R chapéu é um vetor unitário que aponta nessa direção e nesse sentido. O θ chapéu é um vetor que aponta aqui na direção tangencial. Ou seja, você marca a posição angular da partícula, imagina um vetorzinho tangente à curva onde a partícula está, né, no ponto em que ela está, e esse vetorzinho tangencial ele tem que fazer 90 graus com o vetor da radial. Esse ângulo de 90 graus é extremamente importante para o que a gente vai fazer na sequência. Porque, vejam só, digamos que em algum momento nós esqueçamos, ou a gente não está com saco para poder obter a expressão do θ chapéu do ponto de vista geométrico. Às vezes, dependendo do sistema de coordenadas, pode ser um sistema de coordenadas mais complicado, como é o de coordenadas esféricas, ou coordenadas parabólicas, hiperbólicas, enfim. Às vezes, você fazer a decomposição geométrica é um negócio bem enjoado. De qualquer maneira,
o ângulo entre esses dois vetores é de 90 graus. Tem que ser assim, porque senão eles não formariam uma base no sistema de coordenadas polares. Como esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, o que a gente pode falar a respeito do seguinte produto entre R chapéu e θ chapéu? Quanto vai valer o produto escalar de R chapéu com θ chapéu? Uma vez que o ângulo entre eles é de 90 graus. Zero. Todos concordam? Sim. R chapéu escalar θ chapéu seria módulo de R chapéu vezes módulo de θ chapéu vezes cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Então, esse produto escalar ele dá zero. Ok? Agora, vejam o seguinte. O produto escalar ele é importante, principalmente porque ele pode ser escrito de duas maneiras. Você pode escrever o produto escalar por meio dessa relação, aonde surge o ângulo entre os dois vetores, né? Talvez seja a maneira mais comum. Mas, às vezes, você pode escrever e deve escrever o produto escalar da seguinte maneira, em termos dos vetores escritos nas suas componentes. O R chapéu, ele é igual a cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Digamos que você não saiba a expressão do θ chapéu e você não conseguiu enxergar geometricamente como é que você vai escrever esse vetor. Não tem problema. Mesmo que você não faça a decomposição geométrica do θ chapéu, o fato é que ele tem uma componente na direção x, um θx na direção y, mais uma componente na direção j. Você pode escrevê-lo dessa forma. A incógnita, é claro, ou as incógnitas, são as expressões do θx e do θy. Mas que você pode escrever o θ chapéu dessa maneira, pode, não há nenhuma restrição. Ora, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o produto escalar de R chapéu e θ chapéu com base nessas expressões. O R chapéu é igual a cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Isso vai fazer produto escalar com θ chapéu, que eu não sei ainda quem é, mas que é igual a θx na direção I mais θy na direção J. E o produto escalar entre esses dois caras dá zero. Obviamente, então, esse produto aqui vai ter que ser igual a zero. Ora, uma vez que I escalar com I é igual a 1 e o J escalar com J é zero, você vai obter, J escalar com J é 1 também, né? E o I escalar com J, esse sim é igual a zero, você vai obter a seguinte relação. Cosseno de θ cosseno de θ vezes θx mais seno de θ vezes θy igual a zero. Então, eu multipliquei as componentes da vertical e multipliquei as componentes da horizontal. Essa relação, por si, ela não é satisfatória para a gente poder obter o θ chapéu em coordenadas polares. Por que não? Em coordenadas cartesianas. Por que não? Você tem uma equação, mas você tem duas incógnitas. Você não sabe o valor do θx e você não sabe o valor do θy. Mas isso não é a única coisa que você sabe a respeito desses vetores. Além de saber que eles são ortogonais e por isso o produto escalar dá zero, você sabe o seguinte. O R chapéu é um vetor unitário.
ele tem módulo 1. Mas isso não é verdade só para ele. O θ chapéu também é unitário. Então, ele também tem módulo 1. Se você vai calcular, então, o módulo de θ chapéu, isso aqui vai ser igual aqui. A gente até chegou a ver isso na aula de segunda-feira, né? Isso aqui é a raiz quadrada do produto escalar de θ chapéu com θ chapéu. O módulo pode ser construído a partir do produto escalar, como a gente viu na segunda-feira. Isso aqui, então, vai dar o quê? θx ao quadrado mais θy ao quadrado. É uma implementação nada mais nada menos do que o teorema de Pitágoras, no final das contas, né? É assim que você vai calcular o módulo do seu vetor. O fato do módulo de θ chapéu ser igual a 1 te permite dizer o seguinte: se a raiz quadrada desse número dentro da raiz dá 1, o número que está aqui dentro, fatalmente ele tem que ser igual a 1 também. Então você tem uma segunda equação. θx ao quadrado mais θy ao quadrado igual a 1. Então, por meio do produto escalar entre R chapéu e θ chapéu, explorando o fato de que os dois são ortogonais, o produto escalar entre eles, então, tem que ser igual a 0. E o fato de que o θ chapéu é unitário, você consegue construir uma segunda relação que depende de θ chapéu e de θy. θx e θy, perdão. Então, essa relação ela também tem duas incógnitas. Então, a gente pode construir um sisteminha envolvendo esses camaradas. A primeira equação te dá cosseno de θ vezes θx mais seno de θ vezes θy igual a 0. A segunda é θx ao quadrado mais θy ao quadrado igual a 1. As incógnitas são o θx e o θy, ok? Ora, eu não vou resolver esse sistema, não. Apenas estou indicando o caminho das pedras e um outro raciocínio com o qual vocês poderiam obter as componentes θx e θy sem ser com o ponto de vista algébrico. Aliás, geométrico. Aqui de um ponto de vista algébrico e explorando propriedades, né, que a gente deve conhecer entre esses vetores da base. Apenas vou dizer para vocês o seguinte: uma dessas equações ela é de primeiro grau em θx e θy. A outra ela é do segundo grau. Então, o ideal aqui é você tentar trabalhar com a equação mais simples. Eu sugiro, então, fazer o seguinte: tomar a primeira equação e isolar o θx. θx vai ser igual aqui. Você transpõe a parte de θy para a direita, troca o sinal, você vai ter menos seno de θ dividido por cosseno de θ, que é o cara que multiplicava a θx, vezes θy. E agora esse resultado você vai substituir aqui. Você vai ter uma equação do segundo grau agora em θy. θx ao quadrado, então, vai ser igual a quê? Seno de θ sobre cosseno de θ é tangente de θ. Então, isso aqui vai dar tangente de θ elevado ao quadrado, que multiplica θy ao quadrado, porque aqui é θx elevado ao quadrado, né? Mais θy elevado ao quadrado igual a 1. E nos dá tangente de θ ao quadrado mais 1. Esses dois caras são proporcionais a θy elevado ao quadrado igual a 1. E a gente sabe que tangente ao quadrado mais 1 é uma identidade trigonométrica. Tangente de θ ao quadrado mais 1 é, na verdade, secante ao quadrado de θ. Espera aí só um minutinho. Eu apaguei uma coisa aqui assim. Ok? Então, isso aqui vai me dar o quê? Secante, por sua vez, é 1 sobre o cosseno. Então, isso aqui dá 1 sobre
cosseno ao quadrado de θ. Θy ao quadrado tem que ser igual a cosseno ao quadrado de θ. Θy vai ser igual a mais ou menos cosseno de θ. Por ser uma equação do segundo grau, obviamente você vai precisar de duas soluções para a variável. Se você obtiver que o θy é igual a cosseno de θ, automaticamente você vai obter que o θx é igual a mais ou menos seno de θ. E também tem duas possibilidades para θx, ok? E aí você talvez se pergunte, ué, mas aí no final das contas eu tenho duas possibilidades para o θx, duas possibilidades para o θy. Qual delas vai me dar a verdadeira combinação que me dá o θ chapéu? Θ chapéu é θx na direção i mais θy na direção j. Uma vez que você tem θx igual a mais ou menos seno de θ e θy igual a mais ou menos cosseno de θ, você tem no final das contas, em princípio, não quer dizer que isso é verdade sempre, você vai ter 4 possibilidades de construção desse vetor unitário. A correta, no final das contas, é essa aqui. É aquela que vai ter o sinal negativo para a parte em x. E a parte positiva, a parte com θy igual a mais a cosseno de θ, para a parte j. Ok? Eu pergunto para vocês, dessas 4 possibilidades, seguindo esse caminho pelo qual eu optei, por que essa aqui é que é a correta? Por que eu não poderia pegar, por exemplo, θx igual a mais seno de θ? Eu peguei menos. Estou dizendo que a correta é a negativa. Então, essa aqui é a minha opção correta. Então, entre 4 opções, uma vez que eu tenho 2 soluções para θy e 2 soluções para θx, eu tenho 4 combinações possíveis. Mas eu estou dizendo que existe uma combinação de soluções que é a correta. Claro que eu já estou colocando essa aqui porque eu sei a resposta do problema. Mas poderia ser que eu não soubesse. Poderia ser que eu não soubesse que a componente x do vetor θ chapéu é menos seno de θ e a componente y é mais cosseno de θ. Eu já coloquei porque eu sei o resultado, né? Até porque a gente resolveu esse problema de maneira distinta na aula de segunda-feira, certo? Mas e se você não sabe que critério você vai utilizar para poder ter a opção correta? Tem que projetar o vetor. Projetar onde, Vitor? O θ chapéu na base IJ. É uma possibilidade geométrica. Geometricamente é uma possibilidade. Você não está errado, não. Mas eu acho que tem um argumento que é mais, digamos, mais forte do que esse. Testar a independência linear? O que você está falando de testar a independência linear, Samuel? Foi Samuel que perguntou, não foi? Da solução. Ver se ela forma uma base. Exatamente. É isso que você tem que fazer. Dessas 4 soluções aqui possíveis para o θ chapéu, somente uma delas vai formar uma base junto com o R chapéu. Formar uma base junto com o R chapéu significa o seguinte. Só um minutinho, por favor. Significa satisfazer a primeira equação. Vocês reparem que se o θx fosse igual a mais seno de θ e o θy igual a mais cosseno de θ, eu teria cosseno θ, seno θ, mais seno θ, cosseno de θ. Daria 2 vezes seno de θ, cosseno de θ. Ou seja, eu não encontraria uma relação geral.
Eu preciso de uma relação que me permita mostrar que essa relação é zero para qualquer ângulo. Ou seja, o θ-chapéu precisa ser perpendicular ao R-chapéu em qualquer posição, e não numa posição específica. Então, veja só, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vamos imaginar que nós escolhêssemos uma outra combinação. Então, digamos que nós escolhêssemos θx igual a mais seno de θ, e o θy igual a mais cosseno de θ. É uma escolha válida. É possível. Só que isso aqui resolve apenas a segunda equação. Não resolve a primeira. Porque na primeira equação nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos seno de θ. Deixa eu só conferir, gente, porque posso estar falando bobagem. Cosseno de θ vezes θx, desculpa. Então, na minha primeira equação, eu tinha cosseno de θ vezes θx, mais seno de θ vezes θy igual a zero. Aí, eu troco θx por seno de θ. Cosseno de θ vezes seno de θ, mais seno de θ vezes cosseno de θ, que é o θy. Isso aqui tem que ser igual a zero. É uma equação trigonométrica em θ. Isso aqui dá 2 vezes seno de θ, cosseno de θ, igual a zero. Mas se você lembrar lá da trigonometria, 2 vezes o seno de um ângulo vezes o cosseno de um ângulo é o seno do arco dobro. Isso dá seno de 2θ, igual a zero. Ora, quem é o θ? Θ é um conjunto de ângulos cujo seno dá zero. Quais são os ângulos cujo seno dá zero? Os ângulos cujo seno é zero são os múltiplos inteiros de π radianos. Então, isso aqui daria n vezes π com n inteiro. Na verdade, nem pode ser n inteiro no final das contas, né? Tem que ser n par. E se o n for ímpar, o seno não dá zero, não. Se o n for 3, por exemplo, θ igual a 3π dividido por 2, o seno dá menos. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Né? Não, mas se bem que sim. Se bem que dá, porque vai ter o cancelamento do 2. Então o n pode ser inteiro mesmo. Tá correto. Certo? Então o θ então o θ tem que ser igual a nπ dividido por 2. Ou seja, θ é um conjunto formado pelos ângulos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e assim por diante. Com esses ângulos aqui, você vai ter o seno de 2θ igual a zero. Ou seja, apenas para alguns valores de ângulo, a relação do produto escalar entre o θx e o θy, com o cosseno de θ e o seno de θ, daria zero. Você quer uma relação que seja válida, ou seja, que mostre que os seus vetores R-chapéu e θ-chapéu são ortogonais, que é o mais importante nessa história toda, para qualquer valor de θ.
Você não pode ter locais em que o θ-chapéu não faz 90 graus com o R-chapéu. Ele tem que ser ortogonal sempre. Então é por isso que algumas das soluções que nós encontramos aqui, nesse slide anterior, algumas dessas soluções não são válidas. É por isso que a gente está dizendo que a opção correta é essa aqui. Essa aqui vai fazer o produto escalar do R-chapéu com o θ-chapéu ser zero em qualquer lugar, tá certo? Em qualquer âmbito. Então, em qualquer lugar no plano XY, o produto escalar do R-chapéu com o θ-chapéu vai dar igual a zero. Então, esses dois vetores, eles vão ser sempre vetores ortogonais, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Ô Edson, se você trocasse sinais, tipo seno positivo e o cosseno negativo, ainda assim nessa equação daria errado? Não ficaria zero para todo o ângulo? Não cheguei a testar, não, o Kelvin. Fala para mim, por favor, como é que ficariam as equações. Primeiro, você está dizendo o seguinte, nessa sua escolha, o θx vale quanto? Nesse caso, o θx seria seno de θ positivo e o cosseno negativo, o θy, né? Então, o seria θx... o contrário do que é, os sinais. Aí, Kevin, é o seguinte. θx igual a seno de θ, θy igual a menos o cosseno de θ. É isso? O que acontece nesse caso, Kevin, é o seguinte. Se você fizer essa escolha, você viola a orientação que foi considerada como positiva para o θ-chapéu. Porque o θ-chapéu, você repara o seguinte, no momento em que você afirma que o θ-chapéu precisa ser perpendicular ao R-chapéu, a perpendicularidade ela é ambígua, porque ela te define duas possibilidades. Você pode ter um vetor perpendicular ao R-chapéu atuando nessa direção e nesse sentido. Então, aqui seria uma possibilidade. O ângulo é de 90 graus. Aqui é a outra possibilidade. O ângulo também é de 90 graus. Então, essa pergunta é muito pertinente. Por que a opção correta é essa e não é essa aqui? No final das contas, é isso que você está perguntando. Porque essa aqui deve satisfazer a relação do produto escalar também, né? Mas eu estou dizendo que ela não é correta. É pelo seguinte, convenciona-se que a varredura do ângulo vai acontecer no sentido anti-horário. Então, o ângulo θ é medido a partir do eixo x para o eixo y. O vetor unitário que vai acompanhar esse movimento, Kevin, é esse aqui. É esse que faz o θ-chapéu crescer nesse sentido. Esse vetor unitário aqui, ele faria o θ decrescer em direção ao eixo x. Essa é a diferença. Tem também uma outra questão, mas essa questão, digamos, ela ainda não pode ser abordada nessa análise que nós estamos fazendo por uma razão. Esse problema, ele ainda está em duas dimensões. Quando você vai para 3 dimensões, então você tem a necessidade de colocar um terceiro vetor unitário. Você sai da base polar e vai para a base cilíndrica. Eu acho que eu cheguei a mencionar isso na aula de segunda-feira. Eu acho até que eu deixei isso como uma atividade para vocês. Aí você teria os vetores unitários R-chapéu, θ-chapéu e um K-chapéu. Você concorda? Você lembra? Sim, sim. Tem a ver com a próxima discussão que a gente vai fazer, que a gente vai fazer de maneira um pouco mais profunda, que é sobre o produto vetorial. Você deve se lembrar o seguinte, lá em Física 1, também em Física 3, né? Você deve se lembrar, Gaal, você deve se lembrar a respeito dos produtos vetoriais envolvendo vetores unitários. O I com o J, o I com o K, o J com o K. Só que aqui, como você tem I, J e K, isso aqui já é um problema típico de 3 dimensões, e não de 2 dimensões. Por isso que eu estou dizendo que
a analogia que eu vou fazer, ela não vai se aplicar para essa análise aqui. Eu teria que ter a coisa em coordenada cilíndrica. Mas, ô Kevin, fazendo a analogia com o que acontece lá, com o que acontece na base cartesiana, veja só. Em 3 dimensões, você sabe o seguinte. Está aqui seu eixo X, seu eixo Y, seu eixo Z. Você vai colocar um vetor unitário I aqui ao longo do eixo X. Você vai colocar um vetor unitário J aqui ao longo do eixo Y. E vai colocar um vetor unitário K aqui ao longo do eixo Z. Quando você faz o produto vetorial de I com J, como é que você sabe o vetor resultante? Você sabe que o vetor resultante ele tem que ser perpendicular ao plano que é formado por I e J. Então, no primeiro momento, ele pode apontar tanto para cima quanto para baixo. Ok? Para eliminar a ambiguidade e saber o sentido correto do produto vetorial, você aplica a regra da mão direita. Concorda? Sim. Então você coloca a sua mão direita orientada aqui ao longo do seu vetor unitário I, gira a sua mão direita do I para o J, e o vetor resultante tem que ser perpendicular a I e J. Então você sabe que se você aplicar a regra da mão direita direitinho, o I orientado com o I fazendo produto vetorial com o J nessa ordem, ele vai ser igual ao vetor unitário K. Concorda? Concordo. O I com o K, por sua vez, I vetorial com K, se eu não estou fazendo bobagem, vai dar menos J. E o J vetorial com K vai ser igual ao vetor unitário I. Você fez Física 3 comigo, você deve se lembrar de uma regrinha. Isso aqui é bom para quem eventualmente não foi meu aluno ainda, ou não se lembra disso, ou nunca viu. Tinha até um mecanismozinho que eu tinha ensinado para vocês, que é o relógio dos 3 ponteiros. Você coloca os vetores unitários na ordem x, y, z da seguinte forma: I, J e K. E aí, se você vem de I para o J, você obtém o próximo vetor da relação. Então, I vetorial com J dá o K. J vetorial com K dá o próximo da relação, que é o I. E o K vetorial com I dá J, percorrendo a coisa no sentido horário. Se você inverter a relação, I vetorial com K dá menos J. Bom, o que isso tem a ver com a determinação correta do meu vetor unitário θ-chapéu? Kevin, tem a ver com o produto vetorial. É porque a gente ainda não está falando sobre o produto vetorial. Mas eu já posso antecipar o que vai acontecer. Acho que não é nenhum prejuízo, não. Mas veja só. Imagine que você vai ter um problema físico, de mecânica, de eletromagnetismo, que esse problema ele vai ser melhor tratado em coordenadas cilíndricas. Então, você vai colocar um sistema de coordenadas, um eixo Z, um eixo X e um eixo Y. Digamos que aqui, então, você tem um ponto a ser localizado em coordenadas cilíndricas. Como é que você faz isso? Ora, a primeira coisa que você faz é o seguinte: você rebate a posição do ponto no seu plano XY. É aqui que você vai medir a coordenada radial R. Você mede a altura desse ponto em relação ao plano XY.
Está aqui, então, uma certa altura Z. Está aqui o seu vetor, a sua componente X, não vai ser tão necessária, que você está querendo trabalhar em coordenadas cilíndricas. Está aqui a sua componente Y. E você precisa de um certo ângulo θ, medido aqui no plano XY. Ok? É fácil ver que o X vai ser igual a R cosseno de θ. O X é um cateto adjacente a esse ângulo θ. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. O Y tem o comprimento dessa linha pontilhada. Então, aqui também eu tenho a medida Y. O Y vale R seno de θ. E o Z é igual a esse tamanho Zzão. Se você imaginar, então, que você vai ter um vetor que representa a posição desse objeto, um vetor que eu vou chamar de R vetor, R vetor vai ser igual a R vezes cosseno de θ na direção Y, porque isso aqui é meu X, mais R vezes seno de θ na direção J, mais Z na direção K. Essa é a representação do seu vetor em coordenadas, com as componentes escritas em coordenadas cilíndricas. As componentes. Mas os vetores ainda estão na base cartesiana, I, J e K. Ok? Na verdade, o que é importante? Nós estamos falando a respeito de vetores unitários. Como que você define os vetores unitários nesse caso? Você vai definir da seguinte maneira. Você tem 3 coordenadas para representar a posição desse objeto. Você tem uma coordenada... Eu vou até utilizar um outro símbolo, gente, porque eu coloquei R aqui, o mesmo R aqui embaixo. Vou chamar esse vetor não de R, tá? Mas de, sei lá, A, simplesmente A. P, para representar vetor posição. Acho que fica melhor. Então, aqui eu tenho um vetor P. Da mesma maneira, aqui eu tenho meu vetor P. Ok. A discussão, então, como eu estava dizendo, ela se refere aos vetores unitários. Quais coordenadas você está utilizando? Você está utilizando uma coordenada que mede a distância da projeção da partícula no plano XY até a origem, uma coordenada angular e uma coordenada de altura. Então, veja só. Eu vou definir um vetor unitário associado à coordenada radial. Quem que é esse meu vetor unitário? É o R chapéu. Eu vou definir um vetor unitário associado ao deslocamento que essa partícula tem, ou a posição que ela possui, aqui na vertical. Esse aqui vai ser o meu vetor K. Igual é o vetor em coordenada cartesiana. Então, em coordenada cilíndrica, você muda apenas as coisas em X e em Y, mas em Z continua a mesma coisa. Aí, agora, você tem o seguinte. Você tem que construir um vetor associado à posição angular do objeto. Você vai ter aquele mesmo problema que você teve em 2 dimensões. Você pode traçar o vetor θ chapéu aqui entrando no plano do computador de vocês ou saindo do plano. Qual dos dois é correto? Porque o que importa é que, tanto entrando no plano do computador quanto saindo, o ângulo é de 90 graus. Você continua com a mesma ambiguidade. Como que você vai decidir qual é o correto? Da mesma maneira que antes, Kevin, através do produto vetorial. Então, repara aqui, no slide anterior, eu tinha mostrado que existe uma relação entre o produto vetorial de I com J e o outro vetor da base, que é o K. Então, de I vetorial com J, eu construo K. De I vetorial com K, eu construo menos J. De J vetorial com K, eu construo o vetor unitário I. Isso é assim, cara, em qualquer base. Então, o que vai acontecer é... O que vai acontecer aqui, cara,
é o seguinte. Os produtos vetoriais entre K-chapéu e θ-chapéu vão te dar o R-chapéu. É claro que aí você vai ter que ver qual é a ordem correta. Para obter o R-chapéu, tentem fazer aí na tela de vocês. Como é que eu faço? Se eu fizer o produto vetorial de θ-chapéu com K-chapéu, nessa ordem, qual vetor unitário que eu vou obter? Lembrando que no produto vetorial, você gera um vetor resultante que tem que ser perpendicular ao plano formado pelos dois vetores. O sentido desse vetor resultante é dado pela regra da mão direita. Então, se eu aplicar a regra da mão direita do θ-chapéu para o K-chapéu, qual vetor unitário que eu vou obter? R-chapéu. R-chapéu. Percebe por que o θ-chapéu tem que estar aqui, então? Que é nessa direção e nesse sentido? Sim. Se você orientá-lo no sentido contrário, quando você fizer θ-chapéu com K-chapéu, com ele apontando para cá, no sentido contrário, faz o produto vetorial desse vetor falso aqui com o K-chapéu. Você vai obter um vetor na direção do R-chapéu? Não. Não, você vai obter um vetor no sentido inverso, não é? Aham. É por isso, então, que o θ-chapéu aponta nessa direção e nesse sentido. No sentido do crescimento angular, Kevin. E não no sentido do decrescimento angular. Então, é por isso, retomando, então, o problema em duas dimensões, é por essa razão, porque o movimento em duas dimensões acaba sendo um caso particular do movimento em três dimensões, é por isso que o vetor θ-chapéu aponta com as componentes nessa orientação, e não nessa outra orientação aqui. Percebeu a diferença? Percebi, sim. Obrigado. Os Vítors, tem um monte de Vítor na turma, entenderam? Paulo, Samuel. Tranquilo. Ok. Deu para perceber, então? Então, aqui, imediatamente, dá para a gente perceber. Beleza, gente? Então, digam para mim, por favor, quanto vai dar K-chapéu com R-chapéu? Se eu fizer o produto vetorial de K-chapéu com R-chapéu, qual vetor que eu vou obter? Teta. K com R, θ-chapéu. E se eu fizer θ com R? Aplica a regra da mão direita. Põe a mão direita orientada na direção do θ-chapéu, gira do θ para o R. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem. Gira sua mão direita do θ-chapéu para o R-chapéu. O polegar vai apontar para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Então, vou θ com R, confiram aí, por favor, vai dar menos K-chapéu. Mas se eu inverter R e θ, eu obtenho o sentido correto, que é o K-chapéu. Ok? Então, são os vetores unitários e as relações que nós podemos construir entre eles em coordenadas cartesianas, cilíndricas. Ok? Assim como na segunda-feira, eu vou deixar uma atividade para vocês, que é a seguinte. Eu quero que vocês tentem obter a base cartesiana I, J e K, ou seja, os vetores I, J e K em coordenadas cilíndricas. É um exercício de decomposição, no final das contas, né? É melhor fazer via decomposição. E façam o contrário também. Eu acho que vai ser até isso vai ser até mais simples. Pois não. Na verdade, na última aula você deixou isso daí para a gente estar fazendo.
Estou deixando de novo, então. Beleza. Tá certo? Então, você vai ter R chapéu, θ chapéu e K chapéu em coordenadas cartesianas. Mas eu já posso antecipar para vocês que isso vai ser bem simples. Isso não vai ser difícil, não. Vejam bem. O vetor R chapéu, ele está aqui imerso no plano XY. Ele é um vetor planar em X e Y. Ele tem componente Z? Não. Ele não tem componente Z. Ele só teria se ele apontasse para o espaço. Ou se ele estivesse no plano XZ ou no plano YZ. Então, no final das contas, vocês vão perceber o seguinte. O R chapéu, ele vai ser igual a cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Façam com cuidado que vocês vão ver que vocês vão ter a mesma relação que vocês tinham em coordenadas polares. Se você quiser ser mais preciso para incluir a coordenada da vertical, o que você faz? Um zero na direção K. O vetor θ chapéu, ele também está imerso no plano XY. Ele só tem componente X e Y. Ele vai dar menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J. É o mesmo resultado que a gente viu na segunda-feira. Não tem onde pôr, não tem onde tirar. Quer ser um pouco mais preciso? Coloca um zero na direção K. Por fim, você tem K chapéu em coordenadas cilíndricas igual ao K chapéu em coordenada cartesiana. Se você quer ser mais preciso, isso aqui dá 0 na direção I, mais 0 na direção J, mais K chapéu. Porque como o K chapéu é puramente vertical, aponta para cima, ele não tem componente planar, então ele não tem componente nem em X, nem em Y. Então, matricialmente, você poderia escrever isso da seguinte maneira. Você tem um vetor coluna com os unitários R chapéu, θ chapéu e K chapéu. Isso aqui é igual a uma matriz de coeficientes com os termos cosseno de θ, seno de θ e zero na primeira linha, menos seno de θ, cosseno de θ e zero na segunda linha, e 0, 0 e 1 na terceira linha. Multiplicado por uma outra matriz coluna, que tem como vetores, como elementos, né, os vetores unitários I, J e K. Se você multiplicar cada linha por essa coluna, cosseno vezes I vai dar esse termo, seno vezes J vai dar esse termo, 0 vezes K vai dar esse termo aqui. O resto vai ser exatamente a mesma coisa. Tá certo? E daí, né, para poder obter o IJK em coordenadas cilíndricas, também é muito fácil. Você precisa inverter essa relação. Você pode verificar, você pode tentar fazer esse problema de duas maneiras. Digamos que eu chame essa matriz de coeficiente aqui, de coeficientes, de matriz A. Tá certo? Qual será a inversa de A? Eu vou chamar essa matriz, se é que ela existe, de matriz A elevado a menos 1. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei qual é a forma dessa matriz. Então, eu vou designar um conjunto de elementos para ela. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Matriz 3 por 3, portanto, com 9 elementos. Ora, como eu quero isolar o IJK, eu tenho que sumir com a matriz A. Você só some com uma matriz quando você a multiplica pela sua inversa. Então,
Eu vou chamar essa relação aqui de relação 1 e eu vou multiplicar essa relação 1 pela inversa de A. Ou seja, eu vou multiplicá-la por A menos 1. Mas matriz é um negócio esquisito. Porque o produto de matrizes ele não comuta. Você tem que especificar a posição em que a matriz vai ser colocada, para que você possa fazer a operação. Vou fazer, então, uma multiplicação à esquerda. Se você fizer a multiplicação à direita, colocar a matriz A menos 1 à direita, vai dar problema. Você não vai chegar no resultado correto, não. Então, quando eu falo multiplicar à esquerda, quer dizer o seguinte: eu vou multiplicar esse vetor coluna com os vetores unitários R, θ e K pela matriz A menos 1, e eu vou obter o seguinte: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Multiplicando por R chapéu, θ chapéu e K chapéu. Isso aqui é igual a quê? Vou multiplicar a esquerda dessa matriz pela matriz A menos 1. Mas agora eu vou fazer a coisa simbólica apenas. A matriz de coeficientes eu chamei de A, então eu estou multiplicando A à esquerda por A menos 1. Mas se A possui uma inversa, o produto das duas dá uma matriz identidade. Que identidade? Dá a matriz identidade de ordem 3. Então, dá 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Vezes um vetor coluna, que é IJK. Então, você vai ter a identidade multiplicando esse vetor, mas uma matriz, quando multiplica, identidade, quando multiplica um vetor, só pode dar como resultado o próprio vetor. Então, você vai ficar com o seguinte: I, J e K iguais a o vetor IJK igual aqui. Ih, mas eu vou ter que colocar explicitamente, não vai ter jeito, não. Nossa Senhora. Achei que ia dar... Só uma dúvida antes de você prosseguir. Ali naquela questão quando você ia passar para coordenada cilíndrica, sabe? Ali na página 5. Pode haver a possibilidade de você ter, ao invés desse cilindro estar travado ali com o eixo K, ele está livre, por exemplo? Leonardo, repete sua pergunta, por favor, cara. Eu não entendi, não. É porque ao invés de você fazer essa coordenada cilíndrica com seu eixo K paralelo ao eixo Z, ele pode estar livre, tipo, apontando em qualquer direção, por exemplo, esse cilindro. Não. Não pode pelo seguinte. Se ele apontar numa direção, Leonardo, que seja diferente desta, até pode apontar para baixo. Aí são outros 500. Mas digamos que você colocasse o vetor K da seguinte maneira. Digamos que você tem o R chapéu apontando para cá, o θ chapéu apontando para cá, e aí a direção perpendicular entre esses dois caras é essa aqui. Então, em tese, o K chapéu tem que ser orientado aqui. Se eu não estou entendendo errado sua pergunta, você cogitou a possibilidade de que o K, por exemplo, aponte para cá. Seria mais ou menos isso? Ah, não, todos eles juntos. Tipo, eles ainda formam uma base, só que o vetor ele pode apontar numa direção qualquer. Porque eu fiz assim, considerando um eixo, considerando um ângulo alfa, de um trabalhão, cara, mas considerando que esse ângulo alfa é 0, vai dar o mesmo resultado que você. Eu nem sei dizer o que é. Se você considerar que isso é móvel, mas deu. Deu, mas tomando alfa igual a 0, né? Senão deu um trambolhão de resultado aqui, meu Deus. Não, o Leonardo, não é que não pode. Não é que você não pode fazer essa escolha
você não pode fazer essa orientação. Pode. Pode. Você pode colocar o R chapéu, o θ chapéu e o K chapéu com qualquer orientação que você queira, tá certo? Desde que os ângulos entre eles sejam 90 graus. Eles vão formar uma base. Vão formar uma base. Mas não é uma base em coordenadas cilíndricas. Entendi. Eu coloquei, tipo, o R, esse seu R chapéu, ele aponta na direção do R grande ali, vetor, sabe? Cara, aí você fez uma mistura. Quer dizer, você colocou o R para cá? Exatamente. Aí você utilizou o R de coordenadas esféricas. Ah, tá. Em coordenadas esféricas, a direção radial é medida da origem para a posição da partícula. Aí o vetor R chapéu, lá em coordenadas esféricas, ele realmente aponta para cá. Ah, então eu calculei para esférica em vez de cilíndrica. Que coisa, Foi uma não é mesmo? Que você fez. Porque tem um outro problema. Em coordenadas esféricas, você não trabalha com o vetor unitário K chapéu. Você elimina a coordenada Z. Na verdade, você vai trabalhar com duas coordenadas angulares. Você vai ter um ângulo parecido com o θ chapéu. Digamos, eu vou colocá-lo nessa direção e nesse sentido. E você vai ter um ângulo que mede a posição da partícula em relação ao eixo Z. Eu vou chamar de φ. Então, você vai ter deslocamentos angulares do eixo Z até a linha radial que passa pela partícula. Ah, tá, entendi. Então, são dois vetores unitários angulares e um radial. Aí você preservou o K, trocou o radial e manteve um angular. Você ficou com uma mistura de coordenadas cilíndricas com coordenadas esféricas. E é por isso que ficou tão confuso e deve ter dado errado. Entendi, é só isso que eu queria entender mesmo. Obrigado, viu? É uma mistura de sistemas de coordenadas que você fez. Beleza? Aham. Nossa, ainda bem que não foi numa prova, isso seria... Por isso eu pedi para vocês fazerem antes, né? Ó, gente, então é o seguinte, isolando, né, o I, J e K, a gente fica com o seguinte, os elementos aqui à esquerda, A, B, C, D, E, F, G, H, I, multiplicado por cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, 1, 0, 0, 0, 0. E isso aqui multiplicando por R chapéu, θ chapéu e K chapéu. Deixa eu ver se eu não estou fazendo bobagem, mas acho que não. Não, eu quero isolar o I e JK mesmo. Está faltando uma coisa, né? Porque o R, θ e K chapéu, eles estão multiplicados pela nova matriz de coeficientes. Então, aqui à minha esquerda, eu teria que ter a matriz formada pelos elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ora, essa matriz aqui é a matriz original de coeficientes que eu chamei de matriz A. Essa aqui eu estou supondo que existe. E é a inversa dela. A menos 1. Se essa matriz é a inversa dessa, então o produto dessas duas tem que dar uma matriz identitária de ordem 3×3. Então isso vai dar como resultado 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É um método, vamos dizer assim, pé de boi, que vocês aprendem lá em Gaal para calcular a inversa de uma matriz, que é muito pouco prático. Ele até dá para fazer até matrizes 3×3. Quando você vai 4×4, já dá um trabalho infernal. 5×5 em diante, você está perdido. Tem métodos muito mais eficientes. Mas o fato é, né? Você vai multiplicar essa matriz por essa outra e vai dar como resultado a matriz de identidade, porque é isso que define o que é a inversa de uma função. Eu vou apenas escrever esse sistema, eu não vou resolver esse sistema, porque a gente vai resolver esse problema de um jeito mais inteligente, ok? Então, olha só. A gente tem essa linha
multiplicada por essa coluna. Essa linha multiplicada por essa coluna me dá esse elemento aqui. A linha 1 multiplicada pela coluna 1 me dá o elemento 1 da matriz resultante. Então, eu vou ficar com A vezes cosseno de θ menos B vezes seno de θ. E C vezes 0. Isso tem que ser igual a 1. Eu acho que vocês já vão começar a perceber a fria em que a gente está se metendo. Quantas equações a gente vai ter que escrever? Nove, né? Caramba. 9 equações. É óbvio, né? Você definiu uma matriz com 9 elementos, você precisa de 9 equações para poder obter 9 elementos desconhecidos. Você quer obter os valores de A, B, C, D, E, F, G, H e I. Então, eu tenho que multiplicar essa linha por essa coluna. Quando eu multiplico a primeira linha pela segunda coluna, eu obtenho o elemento A12, o elemento da primeira linha em segunda coluna da matriz resultante. Fico com A vezes o seno de θ mais B vezes o cosseno de θ mais C vezes 0 igual a 0. Não quer dizer que vai ser difícil. Porque aqui, por exemplo, essas duas primeiras equações, elas dependem apenas de A e B. O C já é eliminado. Então, não é que aqui você já consegue tirar quem é o A, quem é o B. Dá para se safar no final das contas. Dá para a gente, no final das contas, ter um conjunto de equações um pouco mais simples. Tá certo? Vamos apenas multiplicar a terceira relação, né? Terceira linha, terceira coluna. A, B, C, primeira linha. Multiplicando pela terceira coluna. Vai me dar o elemento A13. A vezes 0. Mais B vezes 0. Mais C vezes 1. Que é igual a C. Só que isso aqui me dá o elemento da primeira linha, terceira coluna. A vezes 0 dá 0. B vezes 0 dá 0. C vezes 1 igual a 0. E só é verdade caso o C seja igual a 0. Então, o primeiro elemento foi descoberto. Mas eu não vou construir as outras 6 equações, não. Isso aí eu deixo para vocês fazerem como uma tarefa. Isso aqui, sem dúvida, pelo menos aqui no momento da aula, é impraticável. Às vezes, é necessário. Nesse caso, isso é contornável. Por que eu estou dizendo que é contornável? Pelo seguinte. Vamos tomar a nossa matriz de coeficientes original. A nossa matriz original, aquela que multiplica o I, J e K, ela é igual a cosseno de θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0 e 1. Aqui em cima, a primeira coisa que eu fiz foi definir uma matriz de coeficientes que seria a inversa de A. Eu estou supondo que a inversa de A existe. E se ela não existir? Eu não sei. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer antes de querer atacar esse problema é saber se a matriz A possui inversa. É a primeira pergunta que você deve fazer para saber se aquele sistema de equações tem solução. É claro que tem que ter. Senão não seria possível converter de coordenadas cilíndricas para esféricas e vice-versa. Então, tem solução sim. Mas é uma pergunta que você tem que se fazer sempre.
A matriz de coeficientes do seu sistema linear possui inversa? Sim. Por que que eu sei que possui? Porque eu sei quanto vale o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz A, ele é diferente de zero. Na verdade, o determinante dessa matriz, se você fizer a conta, ele é igual a 1. Exatamente como a gente resolveu no problema de coordenadas polares na segunda-feira. Toda vez que a matriz de coeficientes de um sistema linear tem um determinante diferente de zero, o sistema possui uma única solução. Isso aí eu imagino que vocês tenham visto lá em Gaal. Se o determinante for zero, não quer dizer que ele não tem solução. Ele pode ter infinitas soluções, ou não ter nenhuma solução. Mas eu não vou entrar em detalhes disso agora não, até porque eu imagino que vocês viram isso lá em Gaal também. Mas o fato é que, se você calcular o determinante dessa matriz, você vai ver que ele vai dar igual a 1. Então, de novo, trata-se de uma matriz ortogonal. Ora, o que significa uma matriz ser uma matriz ortogonal? Ou melhor, qual é a principal consequência de uma matriz ser uma matriz ortogonal? A gente comentou isso na aula de segunda-feira. As matrizes ortogonais, elas têm uma inversa extremamente simples de ser calculada. Toda matriz que é ortogonal, a sua inversa é igual à sua própria matriz transposta. Então, com isso, se a minha matriz A é igual a cosseno de θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0 e 1. Se eu calcular a transposta de A, basta eu inverter linha com coluna. Nós estamos cansados de saber disso, né? Então, isso vai me dar cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 0, 1. No caso da matriz ser ortogonal, a inversa é igual à transposta. Calculei a transposta, a operação mais mel na chupeta que tem na álgebra linear. Calculou a transposta, automaticamente você calculou a inversa da matriz, sem a necessidade de calcular nenhum sistema linear bruto, não bruto, mas enjoado, né? Como seria esse daqui de cima, que me daria 9 equações e 9 incógnitas. Mas isso vale sempre? Não. Só vale porque nós percebemos a tempo que a matriz tem um determinante que é igual a 1, ela é então uma matriz ortogonal. Matrizes ortogonais têm essa propriedade fundamental. Talvez vocês se perguntem, a gente sabe que a matriz tem um determinante igual a 1 sem fazer conta? Talvez sabe, às vezes sabe. Nesse caso, sem eu fazer conta, eu consigo perceber qual é o determinante dessa matriz. Sem fazer conta, vocês conseguem dizer para mim por que esse determinante tem que dar 1? Que vai dar uma relação trigonométrica ali do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Mas o que isso justifica, o Vitor? Não estou dizendo que você está fazendo está errado. Oi? São esses zeros aí, Edson, e esse sinal de menos naquele seno da linha 2 ali, primeira coluna. Tá, mas o que tem os zeros, Paulo?
Aí, quando for fazer o determinante, o zero vai comer boa parte ali da matriz, e vai te sobrar essa diagonal principal aí, que vai dar cosseno ao quadrado, e essa outra aí que vai dar o seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, só que tem um menos ali do determinante, vai dar mais. Tá, mas então, deixa eu te propor uma outra situação. O que eu quero que vocês adquiram malícia para calcular determinantes em algumas situações. E esse sisteminha 3x3 aqui, ele é ideal para esse tipo de coisa, apesar dele ser viciado, porque ele dá o resultado 1 de cara. Digamos que a nossa matriz fosse uma matriz 4x4. Digamos que a matriz fosse essa aqui. 1, 3, 5, 8. Aliás, minto. Tire esse 8 aqui. 1, 3, 5, 0. 2, 8, 6, 0. 3, 2, 4, 0. 6, 0, 0, 0. Paulo, tá me ouvindo? Paulo? Tô ouvindo, tá travando aqui meu computador. Beleza, olha só. Essa matriz aqui, ela também tem um bocado de zeros. Eu também concordo com você que esses zeros vão comer um bocado das contas e vão simplificar um bocado o resultado. Agora, cara, essa matriz aqui, ela possui uma coisa similar com essa 3x3, que eu escrevi agora há pouco. Essa que tem seno de θ, cosseno de θ, menos seno de... aliás, tá errado, né? Cosseno de θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 1. Existe uma coisa que é comum entre essa matriz e essa matriz aqui. É o fato desses zeros que você percebeu, Paulo. Tem esse conjunto de zeros aqui. Tem esse conjunto de zeros aqui. Esse conjunto de zeros, esse conjunto de zeros aqui. Para vocês entenderem de maneira mais ampla o resultado que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero que vocês peguem a malícia, eu até vou colocar uma outra matriz 5x5. Digamos que ela seja isso aqui. 1, 2, 3, 8, 6, 9, 5, menos 3, 0, 0, 8, aliás, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 19, 5, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que essas três matrizes possuem em comum? A matriz que nós estávamos realmente interessadas nela desde o começo, né? Essa outra 4x4 que eu coloquei e essa 3x3 que eu coloquei aqui. Essa, a segunda, né, que é a do nosso problema, é muito parecida com esse primeiro exemplo. Tem uma linha com quase todos os elementos nulos e uma coluna com quase todos os elementos nulos. Esses zeros facilitam demais a gente calcular o determinante, principalmente se você tem um problema muito grande, problema envolvendo, por exemplo, coisas de matéria condensada, mecânica estatística, você costuma trabalhar com matrizes que são muito grandes. É o fato de que você possui os chamados blocos não nulos na diagonal. Essa matriz ela é composta por um bloco
3 por 3 e um bloco 1 por 1, com um elemento só. Essa matriz tem um bloco 2 por 2 e aqui um bloco 1 por 1. Essa matriz tem mais zeros ainda, mas os blocos já são um pouco diferentes. Aqui é um bloco 3 por 3, aqui é um bloco 2 por 2. Mas são blocos. A gente chama essas matrizes aqui, tanto a primeira, quanto a do nosso problema, quanto essa terceira, de matrizes diagonais por blocos. Eu não sei se vocês aprenderam isso lá em Gaal. É provável que não. Mas quando você tem matrizes que são diagonais por blocos, o determinante dessa matriz é muito fácil, ou pode ser muito simplificado. Se eu chamar, por exemplo, esse bloco aqui de G e esse bloco aqui de H, nesse caso aqui, o determinante dessa matriz é o produto dos determinantes dos blocos. Então você reduz muito o problema. Você pode pegar isso aqui e multiplicar. E obter através do determinante de G multiplicado pelo determinante de H. Em outras palavras, ao invés de calcular o determinante de uma matriz 5 por 5, que é muito chata, mesmo com tantos zeros, você tem que fazer um ponto. Se você for aplicar o teorema de Laplace, que é a regra ideal para você poder calcular o determinante de uma matriz como essa, 5 por 5, você tem que pegar a matriz 5 por 5, reduzi-la através do teorema de Laplace a um monte de 4 por 4, tem que pegar as 4 por 4 e reduzir a 3 por 3, para aí aplicar aquela regra de Sarri, que você risca para um lado, risca para o outro, enfim. Se a matriz for diagonal por bloco, você não precisa fazer isso. Você pode calcular só os determinantes dos blocos não nulos, desde que eles sejam de mesmo número de linhas e colunas, né? E multiplicar o determinante dos blocos entre si. Isso poupa demais o nosso trabalho. Então aqui, eu já sabia, no caso do nosso problema, que o determinante dava 1, porque aqui eu tenho um bloco dois por 2, e aqui nesse elemento 1zinho, eu tenho um bloco 1 por 1. Então, como é que eu fiz a conta para calcular o determinante dessa minha matriz? Deixa eu só ver onde é que eu estou aqui, gente. Não, tá certo. Qual foi a conta que eu fiz aqui no final das contas? Eu tenho o determinante dessa minha matriz A, que vai ser igual ao determinante de cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 1, 0, 0. Eu tenho aqui na parte de cima um bloco 2 por 2. E aqui eu tenho um bloco 1 por 1. É como se eu tivesse duas submatrizes dentro da minha matriz maior. Então, é claro, você pode fazer a conta inteira, isso aqui nem vai ser muito trabalhoso de fazer, né? Mas isso aqui, no final das contas, se reduziria ao determinante desse nosso bloco 2 por 2 vezes o determinante desse nosso bloco 1 por 1. Só que esse determinante aqui, aí tem a ver com o que o Paulo tinha comentado sobre os cossenos, os senos, né? É de uma matriz 2 por 2, cosseno vezes o cosseno dá 1, dá cosseno ao quadrado, seno vezes o seno dá seno ao quadrado, aplica a regra da 2 por 2, isso aqui vai dar 1. E aqui eu tenho apenas um determinante numérico, né? Apenas um número que eu tenho nessa minha submatriz.
Isso aqui dá 1 vezes 1. É igual a 1. Ok? Então foi por isso que eu enxerguei de imediato que o determinante dava 1, meio que sem fazer conta. É porque eu sei essa propriedade, eu espero que vocês se habituem com essa propriedade de matrizes que são diagonais por blocos. Isso é muito útil nos problemas de álgebra linear com os quais a gente vier a trabalhar. Ok? Vejam, então, o seguinte. Aqui foi só o rascunho que eu tinha feito, né? Foi por isso, então, que eu concluí de imediato que a minha inversa seria essa, né? Eu sabia que o determinante é igual a 1, a matriz é ortogonal. Se a matriz é ortogonal, a transposta é igual ao inverso. Daí eu só inverti a matriz e só transpus a matriz de imediato obtive a inversa. Tá certo? Ficou um pouquinho redundante, mas... Em Minas Gerais, eu imagino que tenha dado para compreender. Okay? Bom, onde é que eu queria chegar, então? O que eu queria chegar, no final das contas, né, é como construir meus vetores da base cilíndrica na base polar. Na base cilíndrica e na base cartesiana. Então, a gente ficou com... Aliás, acho que até o inverso que eu queria, né? O IJK em função de R, θ e K chapéu. Conversão do cartesiano para o cilindro. O I, o J e o K chapéu são iguais, então, a aquela matriz inversa que me deu cosseno de θ menos seno de θ e 0. 0 aqui também. Seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 1. Multiplicando R chapéu, θ chapéu e K chapéu. Então, o I seria igual a cosseno de θ vezes R chapéu, menos seno de θ vezes θ chapéu, mais 0K. É a primeira linha multiplicada pelo vetor coluna da base cilíndrica. Depois, seno θ vezes R chapéu, mais cosseno de θ vezes θ chapéu, mais 0K. E, por fim, terceira linha pela terceira coluna, o K da base cartesiana é igual ao K da base cilíndrica. Não tem onde pôr, não tem onde tirar. Ok? Bom, gente, em razão do horário, eu não vou prosseguir com um assunto novo agora, não. Eu vou apresentar um negócio na próxima aula, tem a ver com o produto vetorial. É uma maneira nova de se calcular o produto vetorial, mas preciso de vocês um pouco mais acordados, vamos dizer assim, tá certo? Já está um pouco tarde. Que a introdução do símbolo de Levi-Civita para se escrever o produto vetorial, que é algo que simplifica muito o produto vetorial em qualquer sistema de coordenadas, e não apenas no sistema de coordenadas cartesiano. Isso aí nós vamos deixar para a próxima aula, então, ok? Eu vou pedir a vocês que façam todo esse trabalho que a gente fez em coordenadas esféricas. Além do seguinte, isso é uma coisa que eu já deixei para vocês, mas vou enfatizar outra vez. Primeira coisa, obter a base IJ e K, a base cartesiana, em termos da base cilíndrica. Então, em termos de R chapéu, θ chapéu e K chapéu, via decomposição geométrica. É um pouquinho mais enjoado porque é em 3 dimensões, mas é bom pegar algum traquejo com esse tipo de coisa. Mas é bom perceber que existem outras formas da gente poder fazer isso, que não a decomposição geométrica. Tá certo? E a segunda coisa, na base esférica.
tome os seguintes vetores unitários. Então, na base esférica, deixa eu fazer uma figura aqui para ilustrar esse negócio. Então, está aqui meu eixo Z, eixo Y, eixo X. Está aqui uma partícula localizada nesse meu sistema cartesiano. X, Z e Y. E os vetores da base cartesiana, da base esférica são esses aqui. Na verdade, para você poder localizar uma partícula em coordenadas esféricas, né, você precisa de uma coordenada na radial, uma coordenada no plano XY, que mostra a projeção dessa coordenada radial no plano XY, e duas coordenadas angulares. Você vai ter uma coordenada que mede a posição radial em relação ao eixo Z. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. E uma coordenada angular aqui no plano XY. Então, a gente vai ter os vetores unitários associados a essas três coordenadas. Um vetor unitário associado à coordenada R chapéu, a coordenada radial, R chapéu. Um vetor unitário associado a esse ângulo aqui. Esse ângulo é medido a partir do eixo Z. Então, ele começa no eixo Z valendo 0. E vai crescendo à medida que você se afasta do eixo Z. Você vai precisar de um vetor unitário angular que acompanha esse movimento. Então, por isso, o θ chapéu aponta para cá. E você vai precisar de um vetor unitário que acompanha esse movimento angular no plano XY. Um vetor unitário que eu vou chamar de φ chapéu. Então, eu quero que vocês tentem obter a base R, θ e φ chapéu em termos de I, J e K. E quero também que vocês façam o inverso. Peguem os vetores I, J e K e tentem obtê-los em termos de R, θ e φ. Partir de R, θ e φ e chegar em I, J, K. Provavelmente quase todos vocês devam ter algum traquejo com isso, mas é importante fortalecer isso, né? Então, quem não tiver muita habilidade, acho que chegou o momento de sanar essas deficiências, eu quero também que vocês mostrem o seguinte. Essa coordenada, a posição da partícula, medida aqui em relação ao eixo X, ela é, em coordenadas esféricas, dada por essa relação aqui. Ela é o tamanho da coordenada radial vezes seno de θ vezes o cosseno de φ. Isso é bem fácil de ser feito. Pega a projeção E, o vetor R, projeta aqui no plano XY, isso aqui vai dar R seno de θ. Depois toma o cateto adjacente a φ, por isso que vai dar um cosseno φ. Mas façam isso com calma em casa. A coordenada Y é igual a R seno de θ vezes seno de φ, e a coordenada Z é igual a R
cosseno de θ. Essa é a mais simples de ser vista, né? Uma vez que basta você pegar o vetor R, tomar o módulo dele e projetá-lo aqui no eixo Z. Isso aqui vai formar um triângulo retângulo. Automaticamente você vê que a coordenada Z é cateto adjacente ao ângulo θ. Pega a hipotenusa, projeta aqui no eixo Z, você vai ter o cateto adjacente a θ. Por isso que dá Z cosseno θ. Mas trabalhem na obtenção dos vetores unitários, tá? R, θ e φ em coordenada cartesiana e I, J, K em coordenadas esféricas. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso. Mas acho que vocês já começam a adquirir alguma habilidade para poder fazer isso, tá certo? Isso vai ser importante em mecânica, em eletro, acho que é um conhecimento que vocês precisam ter e não deve ser descartado, não, tá bom? Então, eu estou encerrando a gravação nesse momento, tá certo? Assim que possível, eu já vou lá no campus, aí eu coloco a aula de hoje no portal didático, tá bom? Segunda-feira a gente continua. Interrompendo a gravação nesse momento, então, ok?